E aí, para nós começarmos a nossa aula de hoje, eu pergunto, quais são as regras de soletração? Existem algumas regras que são específicas para a soletração de palavras de tipologias específicas, e a gente vai ver exatamente quem são essas palavras e quais são essas palavras e como a gente pode fazer a soletração. Então, hoje a gente vê regras de soletração manual. Primeira regrinha, nós temos basicamente 5 regras, tá? Primeira regrinha são regras relacionadas a formas. O que são essas formas? A forma, na verdade, é como se fosse forma geométrica mesmo. Aqui, basicamente, a gente vai ver uma forma, 2 formas, na verdade. É uma forma, mas são de duas formas. Como é que eu digo isso, gente? Espera que senão eu vou confundir a cabeça da intérprete. Ou é uma forma ou é 2. É uma forma, mas a orientação é para o sentido diferente. Então, eu tenho o primeiro deles, que é um arco para a direita, para quem soletra para o lado direito, ou para a esquerda, para quem soletra do lado esquerdo. Então, essa é uma das regras de soletração. A gente tem aqui no slide, olha só. Algumas palavras elas vão ser soletradas para o lado direito. Eu tenho um exemplo aqui da palavra oi. Quando a gente estuda no curso básico o sinal de oi, de olá, geralmente ali no momento que a gente está estudando apresentações pessoais, a gente aprende oi, olá, ou então olá, ou então a gente vai fazer oi. Veja que este sinal de oi, o, i, a gente faz um arco dessa forma. Oi, oi. É exatamente essa forma que a gente está falando aqui, o formato da sinalização. Veja que não é uma sinalização retilínea, conforme a gente tem estudado aqui. Por exemplo, se eu fosse soletrar aqui a palavra Laís, que é o nome da nossa intérprete, eu soletraria Laís, L-A-I-S. O máximo que eu posso fazer é uma linearidade para a direita. Laís, se fosse o caso. Por exemplo, Laís, espaço, Tinoco. Pronto. Então, veja que eu utilizo a linearidade. No caso aqui da regrinha, a gente está falando de arco. A gente faz um movimento arqueado aqui. O outro exemplo que eu tenho aqui no slide é o exemplo da palavra dia. Existe um sinal para a ideia de bom dia, que é esse aqui. Bom dia. Esse sinal, por exemplo, a gente usa muito lá no Maranhão. Mas existem lugares que se faz bom dia. Veja que, embora não seja uma soletração, o D já faz um arco. Mas existe também este sinal de bom dia. Bom, D-I-A. A gente soletra, então, a palavra dia de maneira arqueada aqui na frente. Então, a gente faria bom dia. Então, veja que essa é uma forma de a gente fazer a soletração. Mas veja que isso já está pré-definido. Não é que eu vou pegar qualquer palavra agora e soletrar em forma de arco. Não é isso. Essas palavras que eu estou apresentando para vocês, elas já estão constituídas dentro da língua com essa forma de fazer a soletração. No caso do sinal bom dia, a gente faz bom dia. No sinal de oi, oi. Já faz com o arqueado. O outro exemplo que a gente tem aqui é a palavra ouro. A gente tem, obviamente, o sinal para ouro, que é esse aqui, mas a gente pode fazer ouro. Ouro. Olha só. Faz um movimento arqueado aqui. Ouro. Tá? Professor, mas eu soletro ouro. Não tem problema. Essa aqui é uma possibilidade da gente soletrar a palavra oi. Oi, não, desculpa, ouro. Tá bom? E também, claro, se a gente conhece o sinal de ouro, a gente vai fazer isso. Tá bom? Então, essa aqui é uma das possibilidades quando o formato da soletração está em arco. Mas a gente tem também em arco esse arco sendo feito para frente. E o clássico exemplo é a palavra fim. Inclusive, é o sinal que a gente usa também para a ideia de fim, quando está se acabando, por exemplo, filme, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai fazer fim. Fim. Veja que o movimento é feito F-I-M, um arco para frente e para baixo. É feito esse movimento. Fim, inclusive com as duas mãos, tá bom? Daí a importância também da gente treinar a soletração com o lado esquerdo para quem é destro e o lado direito para quem é canhoto, tá bom? Então, fim. Fim. Eu tenho aqui alguns exemplos. Eu vou apresentar o primeiro exemplo para vocês, e aí vocês já aproveitam, já vão colocando aí no chat a resposta, a tradução, e aí logo em seguida a gente passa para a próxima regra. São 2 exemplos em vídeo, tá bom? Eu vou apresentar o primeiro relacionado àquele arco que é feito para a direita, depois a gente vê o outro exemplo relacionado ao arco para frente.
Vejamos, então, o primeiro exemplo. Esse exemplo é super simples, tá bom? Basicamente, o que eu queria apresentar para vocês era a soletração do oi, que a gente acabou de ver aqui, que é um movimento arqueado. Deixa eu ver aqui quem conseguiu fazer a tradução. A gente tem aqui a Maria Camargo, a Andréia, a Maria Lima, a Rafael, todo mundo já conseguiu. Deixa eu ajudar aqui minha coleguinha. Aqui, a Rafael, a Aldália. Tudo bem, Aldália? Eu acho que é a nossa primeira vez, né, Aldália? Eu não lembro de já ter te visto aqui na aula. Seja muito bem-vinda, tá bom? Aldália Antônio. Pronto. A Cecília, tudo bem, Cecília? Cecília já está com a gente há algum tempo. Seja muito bem-vinda novamente. A Rosimari. Oi, tudo bem? Ok. Exatamente isso. Então, a gente fez um movimento exatamente dessa forma. Oi. Pronto. Agora a gente vai ver um outro exemplo, mas agora esse outro exemplo a gente vai ver com o arco para frente, tá? Com a movimentação para frente. Pronto. Vocês, inclusive, devem ter observado que hoje eu trouxe a repetição, né, da frase, que geralmente nos encontros passados, eu mesmo clicava aqui, né, para fazer a reprodução da segunda vez. Agora, dessa vez, eu botei tudo junto, que aí assiste a primeira vez, e aí logo em seguida já assiste, né, a segunda vez. Ficou, eu acho que melhor, mais prático, tanto para mim quanto para vocês. Então, pode colocar a tradução aqui para a gente. Nessa segunda frase, eu utilizei esse sinal fim, né, que é o sinal que a gente acabou de ver, que tem um arco para frente. É o único exemplo que, nesse momento, eu posso apresentar para vocês. A Cecília disse assim, hoje o curso vai terminar. É uma possibilidade de tradução, tá bom, Cecília? Tá tudo certo. A Miriam já disse diferente, hoje o curso chega ao fim, é também uma possibilidade de tradução, as duas estão corretas. Vamos ver se chega... A Miriam disse de uma forma um pouco diferente, hoje o curso chegou ao fim, ou chega ao fim, tanto faz. Todas essas formas, gente, elas estão corretas de serem traduzidas, porque embora a gente esteja soletrando, por exemplo, o fim, a gente pode dizer que, por exemplo, como disse a André, que hoje é a aula final, entende? Então, o sinal fim, FIM, pode ser interpretado como fim, como final, como a última, e etc. Não tem necessariamente que se interpretar apenas como fim. Existem outras palavras em português que expressam essa mesma ideia. A Luciana, por exemplo, ela disse, hoje é o fim do curso de soletração. Veja que, inclusive, algumas pessoas estão trazendo o termo fim, final e etc. para o início da oração, como fez a Luciana. Aqui, olha, a Isabela disse, hoje é o final do curso de datilologia. A palavra final está lá no início da frase em português, embora em Libras tenha sido sinalizado no final. Tá? E isso não quer dizer que esteja errado, muito pelo contrário, é uma construção que é característica da língua portuguesa. E a gente tem que fazer no processo tradutório exatamente essas adaptações. Então, todas essas traduções que vocês estão apresentando aqui, elas estão corretíssimas para traduzir essa sinalização que foi apresentada. A Lúcia disse, hoje o curso chega ao fim. Ok. Então, vamos avançando aqui no nosso slide, que a gente tem outras regras, né, de soletração. Agora, a gente fala dos termos que a gente chama de monossílabos tônicos. São geralmente as palavras que só têm uma sílaba e elas têm geralmente uma acentuação. Então, essa acentuação que a gente está chamando aqui de tônico, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Deixa eu só retirar aqui isso, ok, obrigado. Aqui eu tenho dois exemplos de palavras que são monossílabos tônicos. A primeira palavra é a palavra pó e depois a palavra pá. Essas palavras, como vocês estão vendo, elas têm apenas duas letras, tá? No caso, a letra P e a letra O, e depois a letra P e a letra A. Mas qual é a diferença aqui? Por que a gente está trazendo elas? Porque elas têm uma acentuação. E aqui, desculpa, a gente vai fazer a soletração de P, O, e o movimento vai ser para cima, jogando. P, O, para cima. Inclusive, está com algumas semanas, a gente conversando lá no grupo no sábado à tarde, alguém disse assim, professor, o senhor soletra sempre para cima.
E eu, na hora, não lembrei desse detalhe aqui, dessas regras de soletração. E aí eu tentei explicar de outra forma, achei, inclusive, que eu estava sinalizando errado. E eu concordei com a colega que, de fato, eu faço um movimento para cima e algumas pessoas fazem a acentuação para baixo. E aí, depois, essa semana eu estudando para a aula de hoje, foi que eu consegui perceber que eu devo ter extraído essa movimentação de baixo para cima, exatamente dessa soletração dos monossílabos tônicos. Por exemplo, pó. Pó, a gente faz a soletração PO e o movimento para cima. A mesma coisa, pá. 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 O movimento do acento é para cima e não para baixo. Essa é uma regrinha exclusiva para essas palavras que são feitas apenas com uma sílaba e que tem uma acentuação aguda, no caso aqui do acento agudo, tá bom? Então, pó, pá, são as duas palavras que a gente conhece basicamente assim, tá bom? E aí, é importante vocês entenderem que se tem uma outra palavra que tem um acento agudo, não necessariamente ela vai ser com o movimento de baixo para cima, porque veja que a regra, conforme está vendo aqui no slide, e tem lá no livro, na página 8, a regra são para monossílabos tônicos, tá bom? Então, vamos ver aqui, por exemplo, a palavra café. Pronto. Veja que a Camila, por exemplo, ela soletrou café com o acento de cima para baixo. Não está errado, porque aqui a palavra café não é um monossílabo. Ou seja, a gente tem pelo menos duas sílabas para constituir aqui a palavra café. CA, uma sílaba, FE com acento agudo, a outra sílaba. Eu, particularmente, acho que sempre soletro os acentos para cima. Mas quem faz a acentuação de cima para baixo, eu não vejo problemas nenhum. Tá tudo certo, tá bom? Salvo aqueles casos da palavra pó e da palavra pá. Vamos ver, então, um exemplo aqui, numa frase. Eu acho que é o exemplo do sinal da palavra pó, tá bom? Vamos ver aqui um videozinho. Pronto. Nesse exemplo, a gente tem a soletração de pó. Pó. E aí eu pergunto a vocês, o que foi dito aqui? O que tem muito pó aqui? Tem alguma coisa com muito pó? Eu vi o sinal de muito. Vamos ver aqui quem conseguiu fazer essa tradução. A Mônica tem uma pergunta que eu vou salvar aqui, que ela é importante. A Andréia já respondeu aqui. Ela disse... Meu Deus, desculpa, Andréia. Tá, não estou mexendo. Pronto, agora sim. Obrigado, Deia. Pronto, a Andréia disse assim, essa mesa está cheia de pó. Ótimo, a tradução está perfeita, é exatamente isso, foi exatamente isso que eu disse. Tem uma mesa aqui, essa mesa, aquela mesa, etc. Ela está cheia de pó, tem muito pó, está cheio de pó, pode ser de madeira, de terra, enfim, não ficou especificado. O que a gente precisa atentar aqui é que a soletração ficou PO com acento para cima, que é exatamente a regrinha que a gente acabou de ver, tá bom? A Maísa também disse, a mesa tem muito pó, está cheia de pó, está empoeirada, talvez a gente poderia usar também essa expressão. Só que como a gente está soletrando aqui pó, a gente pode escrever a palavra pó dentro dessa frase em português. Mas conforme a gente viu, por exemplo, no exemplo anterior, a gente não necessariamente precisa especificar aquela palavra. Lá a gente tinha a soletração de fim, e algumas pessoas interpretaram como final, último, fim também, e está tudo certo. Aqui a gente poderia usar, por exemplo, a palavra empoeirada. A mesa está empoeirada, ou essa mesa está empoeirada. Não tem problema. A soletração é pó, pó, mas a nossa tradução, a nossa escolha é nossa. Então, se eu quero interpretar aquele pó como empoeirada, não tem erro nenhum aqui. Tá bom? Isso é uma escolha tradutória. A menos que essa palavra seja muito específica o objetivo de fala daquela pessoa que está sinalizando, tá bom? Mas isso vai ficar claro lá no contexto, e aí você vai saber ponderar e saber escolher se é a palavra pó ou a palavra empoeirada, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. As traduções estão excelentes, e vamos avançar aqui.
Agora a gente fala ainda sobre monossílabos, mas agora são os monossílabos terminados em S ou Z. Os monossílabos, conforme a gente viu ainda há pouco, são aquelas palavras que são formadas de apenas uma sílaba. E uma sílaba pode ser constituída de 2 ou 3 letras. Nesse caso aqui, nós temos as palavras que são monossílabos que estão constituídas de 3 letras. Nesse caso de monossílabos que são terminados em S ou Z, a gente vai fazer a soletração de cima para baixo. Então, a gente tem aqui o exemplo de gás, giz e paz. Pronto. Então, essas 3 palavras aqui. Eu vou fazer a soletração, então, para vocês darem uma olhada. No caso da palavra gás, a gente vai fazer gás. Gás. Veja que é o movimento de cima para baixo, gás. Isso por quê? Porque é uma palavra constituída de apenas uma sílaba e é terminada, nesse caso, em S, G-A-S, gás. Gás de cozinha, pode ser, né? A outra palavra é a palavra giz. Giz que se escreve, né, no quadro, etc. Giz, giz, giz. Veja que a gente faz G-I e Z descendo. Não faz a movimentação para a direita ou para a esquerda, conforme a gente viu. Isso porque são palavras monossílabas que terminam em S ou Z. A outra palavra é a palavra paz. P-A-Z. A gente vai fazer de cima para baixo. Paz, 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 paz. Ok? Esses sinais, conforme eu disse a vocês, essa sinalização, essa soletração, desculpa, ela já está definida, tá bom? Então, pode ser que alguém lembre de outra palavra terminada em S, mas que seja um monossílabo, que seja formado só de uma sílaba. Então, nesse caso, a gente vai fazer pode fazer a soletração para baixo, tá bom? Professor, mas eu estou num contexto em que eu preciso apresentar para o meu aluno aqui a palavra. Você pode soletrar normal. P-A-Z, no caso, né? Paz. Paz. Pode fazer isso, não tem problema. Mas se você está numa conversação normal ou numa tradução, paz. Paz, não vai dar erro, porque as pessoas surdas já conhecem essa soletração, já entendem o que é. Tá bom? E, inclusive, quando você vê alguém sinalizando, já sabe exatamente por que ela fez a soletração para baixo e não para o lado direito. Certo? Vamos ver, então, um exemplo aqui. Agora, nós vamos ver um exemplo em vídeo de uma dessas palavras. Pronto. Desculpa, a gente utilizou a soletração de gás, tá? O movimento de cima para baixo, o gás. Então, alguma coisa que aconteceu com esse gás. Bora ver aqui as traduções. Quem foi que conseguiu compreender o resto da... A Cecília já disse aqui, o gás aqui em casa acabou. Perfeito, exatamente, acabou-se o gás aqui. Gás aqui em casa acabou ou acabou, tá bom? Só não pode utilizar este sinal de acabou, tá bom? Esse aqui não combina nesse contexto. Pode ser este ou esse aqui. O gás da casa acabou. Luciana fez uma tradução diferente, mas está corretíssima também. Inclusive, um abraço, Luciana, minha colega do mestrado. Um grande abraço, a Rafaela também está aqui com a gente. O Vanderlei disse, olha, o gás aqui acabou. Muito boa também a tradução. Vejam, gente, que existe, numa fase bem curta, múltiplas possibilidades de nós fazermos a tradução. Quando a gente estudou estratégia de tradução, a gente viu mais ou menos ali como que são as possibilidades de a gente expressar a ideia. A gente pode subtrair uma ideia, pode acrescentar, mas isso, claro, considerando ali algumas normativas. A gente não pode inventar e dizer o que não foi dito, tá bom? Vai depender do nosso tempo. A Miriam diz, o gás acabou. É uma possibilidade também. Veja que a Miriam utilizou a estratégia de subtração. Ela tirou o sinal, por exemplo, a ideia que foi apresentada de que é aqui em casa que acabou o gás. Mas por que a Miriam está certa? Porque se eu estou na casa, junto com a Miriam, eu sou o dono da casa, e eu vou e digo assim, olha, ela entendeu que o gás que acabou foi o daqui da minha casa. Então, não há necessidade dela dizer isso, se ela tiver que interpretar para outra pessoa. Por quê? Porque, bem provavelmente, a gente não está falando do gás de outra casa. Então, a Miriam fez a subtração porque ela entende que, no contexto da conversa, a pessoa vai entender que o gás que acabou é exatamente o daqui da minha casa, porque eu estou na minha casa e estou falando sobre o gás da minha casa. Então,
essa possibilidade de tradução da Miriam, se aplicada num contexto, ela está corretíssima, tá bom? A Ana Cristina, tudo bem, Ana Cristina? Minha aluna mais top das galáxias. Agora eu quero ver como é que a Camila vai dizer isso. Top das galáxias, aí só Deus, né? Ela adora dizer que eu sou o professor top das galáxias. Um grande abraço, Ana Cristina. A gente está por aqui sempre. A Natália diz, olha, o gás já acabou na minha casa. É uma outra explicação, uma outra tradução, na verdade, para essa mesma frase que a gente acabou de apresentar. Muito obrigado, Natália. Seja bem-vinda por estar aqui com a gente. Então, vamos avançar aqui no nosso slide. Pronto. Agora que a gente viu essa regra dos monossílabos, a gente vai passar, então, para as palavras que elas têm terminação em U ou X. Então, as palavras que elas finalizam em U ou X, geralmente, elas têm uma inversão da orientação de mão. O que é isso? Vocês sabem que, de maneira geral, nós soletramos com a palma da mão para frente. Lembra que quando a gente começou as aulas deste mês, eu disse, olha, a gente vai posicionar o corpo com o braço escorrido, a gente vai flexionar apenas o cotovelo e deixar a palma da mão para frente, e esta é uma posição super confortável para soletrar. Vai evitar a gente apresentar a mão para frente, evitar a gente suspender aqui, flexionar esse ombro e cansar o braço. Então, a gente fazendo isso, a gente tem, então, a palma da mão para frente. Aí a gente vai soletrar A, B, C, D e assim sucessivamente. O que a gente está vendo aqui no slide é que nas soletrações de algumas palavras terminadas em U ou Z, a gente vai ter a inversão da orientação da mão, ou seja, se a palma está para frente, ela vai para trás. Um sinal super conhecido para essa regra é o sinal de eis. Eis. Olha como a gente faz. X. Se nós fôssemos fazer uma soletração normal, seria X. Mas como ela é terminada em X, e essa é a regra que a gente está vendo, palavras terminadas em X, não é isso que está dizendo aqui? Olha só, palavras terminadas em U e também em X, elas vão ter a inversão da orientação da palma da mão. Então, o sinal de eis é esse aqui, ó. Eis. Eu imagino que algumas pessoas já devem ter visto alguns estudos soletrando isso. E serve para ex de todo tipo, de ex-relacionamento, de ex-marido, de ex-trabalho, de ex-tudo. Tudo que é ex, que é de passado, no caso, a gente vai soletrar. Ex-namoro, ex-casamento, e assim sucessivamente. Quase não sei a palavra. Então, ex. Vamos ver aqui um outro exemplo que também é muito comum, que é o da palavra ou. Ou. Isso aqui é um sinal, tá? Ou. Ou. Exemplo. Aqui a gente tem duas intérpretes. Camila ou Laís. Então, veja que a gente soletra O e o U, ao invés de ser com palma para frente, a gente faz com palma para trás. Ou. Isso é o sinal da expressão da palavra ou. Aqui no nosso slide, a gente tem outros exemplos. Por exemplo, o sinal de viu e o sinal de mal. Ou a soletração de viu, né? Viu, viu, viu. No princípio, talvez pode dar assim, uma bugada na cabeça da gente. Nossa, como é que eu vou fazer isso? Viu, tá bom? Viu. E o outro é mal. Mal. Geralmente isso vai acontecer, gente, com palavras que elas são curtas, tá bom? Porque numa soletração bem grande é bem difícil a gente fazer isso. E algumas, como eu estou apresentando a vocês, elas já estão definidas. Por exemplo, o sinal de ou é isso aqui. Então, é um sinal soletrado que corresponde a esta regra de alteração da palma, no caso aqui, da orientação da mão, tá bom? Vamos ver, então, um exemplo em vídeo? Eu acho que é um exemplo 5. Deixa eu ver. Aqui eu fiz uma frase muito parecida com o que eu apresentei ainda há pouco sobre as nossas intérpretes, a Camila ou a Laís. Aqui, neste exemplo, eu estou utilizando o sinal ou, mas eu estou me referindo a comidas, dando aqui um spoiler. Bora ver as traduções, como é que ficaram? Talvez, inclusive eu usei um dos sinais de comida, é um sinal soletrado, que a gente já viu aqui, ó, eu acho que na aula passada a gente viu esse sinal. É uma comida. Bora ver aqui quem conseguiu identificar pelo menos essa primeira comida. A segunda comida é um sinal mesmo específico.
Mas vamos ver aqui. Já temos uma resposta. A Ana Cristina disse assim, olha, eu quero pizza ou hambúrguer. No caso aqui, Ana, eu estou fazendo uma pergunta. Veja que eu utilizei esse sinal, que é o sinal para a ideia de você. A Cristiane disse, olha, você quer pizza ou hambúrguer? Pronto. Ana, se eu tivesse feito aí sim eu estaria perguntando, estaria perguntando, eu quero pizza ou hambúrguer, tá bom? No caso aqui foi uma pergunta direcionada. Então, a Miriam disse, você quer pizza? Ela nem utilizou você, isso é uma coisa bem interessante. Quer pizza ou hambúrguer? Imagina, por exemplo, que a gente está conversando e aí eu acabo vendo o surdo me perguntar... O que acontece? O que a Miriam disse para a gente foi, quer pizza ou hambúrguer? Não precisa a gente interpretar o você, tá bom? Então, essa foi uma escolha muito inteligente da Miriam, tá bom? Eu subtraí, no caso, o pronome, porque ali no contexto a gente já consegue compreender. A Andréa utilizou a expressão deseja, e isso é uma coisa muito legal. A Andréa substituiu esse sinal, querer, por desejar, porque nesse contexto, quando a gente pergunta se a pessoa quer, está perguntando se está desejando também, né? Então, está tudo dentro do contexto. Essa escolha tradutória foi muito boa, tá bom, Andréa? Você quer pizza ou lanche? Olha, a Maria Camargo, ela já trouxe. Embora a gente tenha um sinal específico para a ideia de lanche, quando ela faz aqui, ó, pizza, ela substituiu pela ideia de lanche. É uma boa escolha. Agora tem um detalhe que a gente pode se questionar. Mas pizza não é um lanche também? Bom, e aí veja que a gente viu isso no mês passado, todas as nossas escolhas tradutórias, elas têm consequências. Veja que a tradução da Maria Camargo apresentou para a gente a ideia de lanche no lugar de hambúrguer. Se a gente está vendo essa sinalização, a gente pode questionar, mas isso aqui, o lanche, não é o hambúrguer? Não é o hambúrguer, não é a pizza? Pizza não é lanche também? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas eu não vejo como errado. A depender do contexto, as pessoas podem se entender perfeitamente. Pizza ou hambúrguer? A Maria Luciene já fez ali uma subtração de quase tudo. Ela só perguntou pizza ou hambúrguer? E no contexto a gente se entenderia perfeitamente, porque eu poderia perguntar para a pessoa pizza ou hambúrguer. E aí, no fim das contas, o que a pessoa vai deduzir ali é pizza ou hambúrguer? Ah, eu quero hambúrguer, eu quero pizza, entendeu? Então, a gente não, eu pelo menos não vejo problema nenhum nisso. Agora, vejam, toda escolha tradutória tem consequência. A gente tem que saber o que a gente vai ter de consequência aí. Se vai ter algum problema de entendimento mais para frente, depois dessa conversa. Aqui é só uma frase isolada, tá bom? Vamos avançar, então, que a gente tem outra regra aqui. A gente já viu essa aqui da alteração da orientação da mão. Palavras terminadas em R e em L têm um movimento final alongado. Essa regra é muito interessante e eu, quando eu estudei pela primeira vez isso aqui, eu fui me dar conta que, de fato, eu já fazia isso e não me tocava. Principalmente nas palavras terminadas em L. O que está sendo dito nessa regra? Que a palavra que termina em L, ela vai ter um movimento alongado da letra L, tá bom? Então, lá eu tenho, por exemplo, a palavra varal. A impressão que eu tenho é que quando a gente abre, por exemplo, do A para o L, já tem aqui meio que um deslocamento aqui bem sutil para o lado. Aqui estou fazendo bem exagerado, tá? Para que vocês consigam perceber, mas é mais ou menos isso, ó. Varal. Varal. A gente tem a sensação que a mão, tem a sensação não, na verdade a mão se desloca um pouco. Então eu trouxe aqui no slide, olha, as palavras mar, mel e varal. São 3 palavras, uma delas termina com R, que no caso é mar, e as outras 2 terminam com L. No caso é mel e varal. Então vamos soletrar aqui, ó. A Camila já está fazendo, mas vocês não olhem para a Camila, olhem para mim agora. Uma coisa, um sinal muito parecido com isso aqui, só que é um movimento contrário, é o sinal, por exemplo, de sol. 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 E se a gente fosse soletrar sol, seria sol. Sol com misericórdia, que sol é esse? Sol. Quando o segundo sol chegar,
Ih, aí eu te coloco numa saia justa, né, Camila? Cantando na hora da aula, difícil. Caça a Ellen logo. Mas enfim. Bom, para esses exemplos, para essas palavras terminadas em R ou em L, eu tenho um exemplo aqui em vídeo também. Bem provavelmente a gente vai ver a palavra mel. Mas vamos ver aqui o exemplo para a gente ver como é que fica na oração. Bom, tem algum. Esse sinal aqui é um sinal que talvez algumas pessoas não consigam lembrar agora, mas é um sinal que geralmente a gente aprende no curso básico, tá bom? E a gente soletrou aqui a palavra mel. Vocês vejam que tem um deslocamento bem singelo aqui para o lado direito, tá bom? Vamos ver então as traduções, como é que ficaram? Para ver. Pronto. A Andréia já disse aqui, olha, esqueceu de comprar o mel? Uma boa tradução, viu, Andréia? Você esqueceu, no caso ela não usou você, né, já subtraiu. Esqueceu de comprar o mel? Sim, esqueci. Cecília diz, você esqueceu de comprar o mel? Sim, também. No caso aqui, eu tentei fazer uma pergunta, não sei se minha expressão facial ficou boa, tá bom? Mas, de fato, era um questionamento. O Daniel já diz assim, olha, esqueci de comprar o mel. Nesse caso, ele está afirmando. Como eu disse a vocês, eu tentei na frase fazer uma pergunta. Não sei se talvez a minha expressão facial tenha ficado um pouco fraca. Isso faz muita diferença, viu, gente? Se a gente não tem expressão facial, a gente não consegue diferenciar o que é uma frase afirmativa e o que é uma frase interrogativa, tá bom? A Ana Cristina, você esqueceu de pagar o mel. Existe uma pequena diferença, Ana, que não é tão pequena assim, que é o sinal de comprar e de pagar. Pagar, configuração de mão em A, mão não dominante aqui aberta, a gente faz pagar. 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 Se a mão foi em E, é pagar à vista. Pagar à vista. Agora, comprar, a gente vai precisar das mãos abertas e A também, mas essa mão em A, ela vai abrir em L. Comprar. Comprar. Isso faz muita diferença exatamente nesses dois sinais. Então, se eu utilizo só a mão em A, é pagar. Se eu boto a mão em A e L, é então comprar, tá bom? Nesse caso, eu fiz o sinal de comprar. Você esqueceu de comprar o mel. Ótimo. A Maísa disse, você esqueceu de comprar o mel. Se fosse uma pergunta, se tivesse a interrogação, você esqueceu de comprar o mel? Pronto, a Eliane, tudo bem, Eliane? Seja bem-vinda. Eliane disse, você esqueceu de comprar o mel. Exatamente. Pronto, a tradução está muito boa. Você esqueceu, a Josélia... Eu acho que a Josélia é a primeira vez aqui. Tudo bem, Josélia? Seja muito bem-vinda. Ok. A Márcia também falou aqui. José Santos. Valdete Cardoso. Tudo bem, Valdete? Eu acho que também é a primeira vez da Valdete. José Santos já está com a gente. Faz estudos no dia de sábado também com a gente. Muito obrigado, José, por estar com a gente. Tudo bem, Valdete? Seja muito bem-vinda. Eu acho que é a primeira vez da Valdete. Eu não lembro de já ter visto o nome dela por aqui. Muito obrigado, Valdete, por acompanhar a aula.